Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através dessa breve mensagem. Uma mensagem que é poderosa para nos levar em amor, comunhão e restauração também de vidas e principalmente fortalecimento da fé para que possamos prosseguir ao alvo. Esse é o desejo do meu coração, que o Deus Todo-Poderoso possa se manifestar. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Quero ler com vocês capítulo 4, a partir do verso 9, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim os versos sagrados: não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão que depender dos outros. Glória a Deus, irmãos. Tem muitas pessoas não querendo depender de outras pessoas, não é verdade? E às vezes essa situação é muito difícil. Eu quero contextualizar porque a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu creio que ela é pertinente, porque ela fala de uma carta que chega a cristãos que tinham acabado de se converter e que sofria por intensa perseguição e condições totalmente desfavoráveis, e muitas vezes tinha que enfrentar ainda o falso ensino. Paulo escreveu a carta para servir de um guia de fé e prática. Então, se você se encontra nessa condição, meu irmão, minha irmã, qual condição, Alisson? Você talvez tenha aceitado o Senhor Jesus há muito tempo, mas talvez tenha se desviado, ou talvez não tenha entendido a mensagem e começou a entender o propósito agora e começou a sofrer intensa perseguição. Tenho plena convicção de que essa mensagem é para você, para combater também o falso ensino. Vamos lá, vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra diz assim: não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Vamos pegar essa primeira parte, irmão. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal. O amor um para com os outros, irmãos. Paulo não precisava escrever, porque verdadeiramente parece que essa lição eles tinham aprendido. E era justamente isso que os fortalecia naquele momento de perseguição. Irmãos, em momentos de perseguição, por exemplo, a igreja de Atos se reunia diariamente porque eles sofriam forte oposição da liderança judaica. Isso fortalece um ao outro. Para enfrentar perseguição, nós precisamos justamente do amor fraternal. Precisamos nos esconder, nos refugiar, sabe? E nos esconder e refugiar, entenda bem o que eu estou falando, não é sozinho não, como muitos fazem, com medo de serem julgados pelos seus erros. Irmãos, todos nós erramos. O irmão Alisson erra muito, acredite quando eu falo isso. Não sou perfeito não quero carregar, eu já deixei esse fardo, essa enfermidade da alma que é o perfeccionismo, e é uma enfermidade da alma que nós precisamos agradar a todo mundo, sabe? Olha, eu cansei desse papo de merecer, mas também eu sei que estou no corre, e não posso de maneira nenhuma abandonar a guerra. Qual guerra, irmão? Tem 3: contra o pecado, contra os opositores, contra o diabo, irmão. Sabe, nós estamos lutando o tempo inteiro. Olha, e precisamos de conhecimento, precisamos nos fortalecer no amor fraternal. Tem várias guerras, várias frentes de guerra que enfrentamos e precisamos, sabe, um dos outros. Jesus disse em João 13:34, no final, ali no discurso final dele, quando ele estava preparando para ir para a cruz e estava preparando os discípulos para isso, ele fala em João 13:34, por isso estou dando a vocês um novo mandamento. É um novo mandamento: amem uns aos outros. Ele fala primeiro, amem uns aos outros. Meu irmão, eu preciso do seu amor. Minha irmã, eu preciso do seu amor. E creio que vocês precisam também ser amados.
como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O amor, ele restaura. O amor, ele cura feridas. O amor, ele é capaz de nos fortalecer em meio a perseguições ferrenhas, para que nós venhamos a suportar sozinho, irmão, escondido. E quando nós temos uma tendência muito grande de esconder e achar que as coisas vão se resolver quando erramos, quando acontece alguma coisa difícil conosco, não é assim. Não é assim. Olha, ele está falando assim, ó, não precisamos lhe escrever, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. E como que vem esse amor, irmão? Olha, a palavra fala, ele também, o Senhor Jesus também é provisão de amor. Ele fala, como eu os amei, vocês devem amar. E como que vem esse amor hoje? Já quero passar diretamente com vocês com um versículo que está em Romanos, do próprio Paulo, que nos instrui a respeito disso. Romanos 5,5 diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona. A esperança de que, irmão? De promessas cumpridas no meio das tribulações e da perseguição. Quando nós, por exemplo, caímos, a esperança de que Cristo vai nos levantar mais uma vez, e isso é infinito, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Esse Espírito é para a igreja toda, não é uma... Sabe, irmão, não é algo para A ou para B, ou para o ungidão lá da igreja, para o ungidão do culto. Não. Sabe, para o ungidão do louvor, para a ungidona que tem a voz bonita. Não. O Espírito Santo é para a igreja, é uma dádiva para a igreja. E somente quem foi amado por Cristo, irmão, consegue, sabe, transmitir esse amor. Nós precisamos transmitir esse amor. Irmão, vocês já deram uma olhada ao redor? Sinceramente, é só eu que tenho sentido falta de amor nas relações, assim, sabe? A maioria das relações, irmãos, interesseiras, bajuladoras, manipuladoras. O amor, ele é sem interesse, como Paulo fala. Eu estou sentindo falta de um mundo que precisa de seres humanos e de seres que sejam humanos. E quer que eu te fale uma coisa, meu irmão? Minha irmã? Foi as minhas dores, as minhas mágoas, as minhas aflições que me tornaram humano. Por isso eu costumo falar isso para vocês, que todo pastor, e quando eu falo pastor, não estou falando daquele lá do título da igreja, não, estou falando daquele que exerce o cargo de fato, aquele que deixa as 99 e entende que só tem festa quando está às 100 juntas. Eu quero repetir, aquele que entende que só tem festa, só vai ter festa no céu quando está às 100 juntas, quando ele sai para buscar aquela que se perdeu, sabe, aquela que por ser julgada, que talvez por não encontrar a provisão de amor, por não encontrar a cura para a sua alma que está ferida e dilacerada lá no meio do povo, sabe, é para aquele lá, é para aquela lá. E entendeu que só vai ter festa quando tiver as 100 juntas, quando resgatar ela, sabe? Ele também foi provisão de amor, porque é no meio do deserto que nós descobrimos esse manancial de amor, e aquela que se perdeu precisa de alguém lá, sabe? Precisa de amor. Ele também foi provisão de amor, e ele é uma provisão de amor que nunca se acaba, nunca, pelo meio do Espírito Santo que se derramou em nós. Olha, Paulo vai falar, irmão, de fato vocês já demonstram amor por todos os irmãos de toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Entendeu? Tá, eu vou traduzir na Bíblia, versão Alisson de Almeida. O amor precisa crescer. Vamos ler novamente, fala assim, ó: de fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos de toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que o amem ainda mais. Por quê? Tudo que Deus faz, cresce, irmão. Olha, eu sinto o amor de Deus crescer por mim, irmão. Eu sinto mesmo, sabe? Ele derrama assim, sem medida mesmo, a graça, o amor. Quando nós abrimos o
coração, sabe, é impossível não sentir esse amor, é impossível. Mas esse amor, ele precisa crescer cada vez mais. Como que ele cresce, irmão? Como que ele cresce, meu irmão? Eu creio que essa pergunta é no meio das dificuldades, é no meio de algo que é difícil de ser amado. Sabe, é muito fácil amar alguém que nos ama. Difícil é amar o que não foi perdoado, o que não passou pelo processo de perdão. É difícil, sabe? É muito fácil amar quando está do nosso lado e quando nós estamos com as mãos erguidas, cantando glória a Deus, aleluia. O difícil é amar quando nós discordamos sobre algum ponto, até mesmo da palavra ou algum conceito, porque é só discordar que me rejeita. É só não ter a mesma opinião, é só não ter a mesma ideia, é só não ter a mesma linha de visão. É só ter a diferença. E aí, nesse caso, é a indiferença que surge, porque é a indiferença que leva à falta de amor. A indiferença é um mal muito grande. E aí as pessoas saem e falam, eu não resolvi. Às vezes nem a arrogância, irmão. Às vezes a ausência de Deus daquela pessoa, olha, eu não consegui ajuda na igreja, eu não consegui ajuda com nenhum dos irmãozinhos de Jesus. Eu vou fazer da minha própria força, eu não consegui encontrar Jesus daqui. E aí eu vou fazer da minha própria forma. E é por isso que o amor precisa crescer. Precisamos respeitar as diferenças, não tratando com indiferença. É o Paulo que está falando, precisa amar ainda mais. O apóstolo Paulo precisa amar ainda mais para uma igreja que já amava. Eu quero repetir, precisa amar ainda mais, o amor precisa crescer. Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer: oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo, uma rocha inabalável. E oro para que Cristo habite em seus corações à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem as suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Entende, irmão, o que Paulo está falando? Olha, é ilimitado o fortalecimento. À medida que nós vamos confiando, Cristo vai habitando em nós e as nossas raízes se aprofundam nesse amor. Então é possível crescer em amor, é possível, meu irmão, vivenciar um amor puro e genuíno que vem de Cristo para as nossas vidas. No versículo 11 ele vai falar: tenham como objetivo uma vida tranquila, que ele passa para um outro tema bastante importante também, irmão. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Vocês percebem o que ele está falando, irmão? Sobre uma vida respeitável, que não cause problema, que pelo contrário, meu irmão, que possa ser solução e parte do propósito. Ser solução é parte do propósito. Então, a gente precisa sair dessa estagnação, irmão, de dependência. Olha, tem muitos irmãos, eu vivenciei isso lá na igreja muito, irmãos, que estavam lá por fazer parte de algo, por se pertencer. Todos nós queremos pertencer a algo, mas não queriam assumir um compromisso. Não queriam, sabe, assumir algo que pudesse trazer crescimento para eles. As pessoas não querem, meu irmão. E aí o que acontece, irmão? Quem não assume compromisso, quem transfere para o outro não somente culpa, mas também responsabilidade, não cresce. Não cresce. E como que o amor vai crescer dessa forma? Não tem como, irmão. Não tem como, minha irmã. Não tem como, sabe? Tem que se levantar. Tem que estar disposto a sofrer. Eu quero repetir, tem que estar disposto a sofrer. Por quê? Porque ninguém amadurece com um sorrisinho no rosto. Nós amadurecemos no dia do luto. Nós amadurecemos quando a nossa família alguém passa por uma enfermidade e aí não tem ninguém para cuidar, é nós mesmos que precisamos cuidar. Isso é Deus falando, irmão, que nós precisamos crescer em amor. Vocês entendem isso?
Vocês lembram da pandemia? Todo mundo teve que ficar dentro de casa, irmão. Precisavam se relacionar. E aí muitos se escondem, irmão, no seu quarto, com a internet, com seus perfis fakes, porque não conseguem nem ser elas mesmas, sabe? Tentando numa tentativa, numa disputa maluca para ver quem é que vai chegar primeiro e para quem é que vai ganhar, para ver quem é que vai ganhar mais dinheiro e para ver quem é que vai ter mais prazer. Uma disputa maluca, maluca. E Deus está falando, irmão, o segredo está na relação, está na comunhão, está no amor que vocês têm fraternal um pelos outros. E cada vez mais uma sociedade fragmentada, dividida em ideologias, que não consegue amar. Nará, sobiandaraia. Mas em Mateus 7,12 diz: façam os outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Ou seja, planta a semente que você quer aqui colher. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Assim cumpre-se e obedece à lei, irmão. É só nós fazermos aquilo que nós queremos que seja feito a nós. É palavras do mestre. E como que nós fazemos isso? Paulo vai falar: assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver. Ele continua justamente na linha: façam aos outros aquilo que vocês querem que façam a vocês. Ou seja, respeita. O respeito é fundamento, meu irmão. O respeito é lei. Eu quero repetir: o respeito é fundamento, irmão. O respeito é lei. Respeito. Olha, irmão, toda arrogância, a raiz dela é o desrespeito. Quando eu acho que eu posso fazer, quando eu creio que o meu livre-arbítrio me permite atravessar um sinal vermelho, sem se importar se vem um irmão lá com uma criança, num carro com a criança, um motoqueiro que tá vendo o sinal verde e não para. Mas ali a minha pressa, a minha necessidade gritou e falou mais alto. E isso tem ficado cada vez mais evidente, mais latente, mais aguçado. E você quer fazer parte disso? Ou você quer fazer parte daqueles que cumprem a lei dos profetas e a de Cristo? Fazer o bem ao outro, irmão. Respeito é o fundamento e lei. Respeito, irmão. Quer respeito? Quer ser respeitado? Respeita as pessoas. Respeita a privacidade das pessoas. Respeita o direito e a opinião das pessoas. Respeita. Vamos ler novamente. Porque cremos que Jesus morreu. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver. Os que não creem ainda. É o que Paulo está falando. Plante respeito e colha respeito. Como que nós fazemos isso, meu irmão? Tendo uma vida digna, respeitável. Uma vida tranquila, ocupando-se dos seus próprios assuntos. Sem falar mal dos outros. Colossenses 4, versículo 5 nos diz: aproveite ao máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Como que nós somos sábios, irmão? E como que nós pregamos o evangelho para quem não quer pregar? Com comportamento. Eu gosto dessa frase e sempre cito ela para vocês. Agostinho falava: pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Olha, a palavra vai dizer: e vocês não terão que depender dos outros. E essa é a finalidade, irmão. A finalidade do evangelho é uma transformação de vida completa, aonde nós não venhamos, a depender dos outros, e nós somos chamados para depender totalmente do nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o nosso pastor. E para isso, nós precisamos nos levantar e colaborar com Deus na obra. Colaborar com Deus andando na obra que Ele preparou para cada um de nós de antemão, vivendo em propósito, Não acredito num evangelho, irmão, que não transforma a mentalidade. A mentalidade, eu já falei isso, a mentalidade do brasileiro, inclusive de lideranças que nós vemos, não quero generalizar porque tudo é demoníaco, é uma mentalidade sanguessuga, parasita, que todos os outros precisam fazer para elas. Nós precisamos, irmão, nos levantar. Nós precisamos agir em prol do nosso próximo.
Nós precisamos amar os outros, mas precisamos receber amor dos outros. Paulo fala em Gálatas 6, levai os fardos um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. É isso que a mensagem está falando, e nisso, irmão, o amor cresce. Agora, se nós conseguirmos, se nós em consequência, irmão, agirmos fora da dependência de Deus, cada vez mais estaremos como os de fora. E então, Cristo, aonde que está Cristo em nós? Somos chamados para viver na dependência total de Deus. E por isso o apóstolo Paulo fala, em Filipenses 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu creio, irmão, minha irmã, que você também pode. Fortalecimento cresça cada vez mais. E no final disso, irmão, o resultado é que tudo aquilo que você plantou vai te alcançar. Que Deus abençoe os irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fiquem na paz do Mestre Jesus, na força do Mestre Jesus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.